Pegou, Rodrigo? Peguei. Rodrigo. Lula 47, Bolsonaro 31, Ciro Gomes 7 e a Simone Tebet, nesse momento aqui eu estou olhando a divulgação, a Simone Tebet ficou com 5. Ela estava com 4, oscilou um pontinho para cima e foi para 5. Então, Lula oscilou um ponto para cima, e é importante que o Lula oscila um ponto para cima em relação à última e 3 pontos para cima em relação a 2 semanas. Então, em 2 semanas, o Lula ganhou 3 pontos no IPEC, fora da margem de erro nessas 3 semanas, o que mostra realmente uma curva para cima no caso do Lula. O segundo turno está com 54% para o Lula e 35% para o Bolsonaro. Como é que estava antes? Estava... o segundo, dia 19, 54. Não, estava 53, então variou um ponto positivo, como nos votos totais no primeiro turno. E os 35 do Bolsonaro oscilaram negativamente. 36 passou para 35. Essa oscilação positiva do Lula, ela não permite a gente concluir com mais certeza a existência de um movimento de voto útil, né? Como naquela pesquisa da FSB, ela é mais clara de que está havendo um esvaziamento de votos do Ciro na medida em que o Lula ganhou 2 lá, outra pesquisa, outro quadro. Aqui não dá para dizer porque o Ciro se manteve estável, né? O Jornal Nacional divulgando aqui, avisando que e denunciando a história da falsificação das pesquisas. Vocês viram que estava rodando nos grupos bolsonaristas uma falsificação com áudio perfeito. Eles pegavam o gráfico, que era o gráfico mostrando o Lula na frente na pesquisa anterior, e invertiam como se fosse o Bolsonaro em primeiro lugar. Eu até recebi, inclusive, de uma pessoa da família isso. E o Jornal Nacional acabou de gastar aqui 2, 3 minutos para dizer que são falsificações feitas pelos bolsonaristas. Impressionante isso. Como eles estão... Saiu imagem até do cenário do Jornal Nacional, com o apresentador da Globo, mostrando esses números invertidos. É o desespero, né? Eu fiz a conta aqui, dá 51,64%. Os 47% do Lula significam 51, uns quebradinhos, 64% para o Lula. Então daria vitória em primeiro turno pelo IPEC, sim. Vitória em primeiro turno. Esse 1 ponto é dentro da margem de erro, mas ele pode estar fazendo muita diferença, porque ele melhorou o posicionamento do Lula em relação aos votos válidos, né? Na última pesquisa IPEC, do dia 12, eles deram 51 redondos. Hoje, 51,6 é caminhando para 52, né? Então, é um quadro no movimento positivo. 80% dos eleitores dizem estar decididos sobre o voto para presidente. Aí, olha esse gráfico aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. O total é a primeira barra, né? Que tem 19% de quem pode mudar de candidato ainda e 80% de que está decidido, é definitivo o candidato. Aí, a segunda barra é do Bolsonaro. 84% tem certeza, 15% ainda pode mudar. O Lula é um pouquinho mais de certeza, 3 pontos a mais, 87 e 12. Ciro Gomes, 53% pode mudar de candidato. Isso é uma grande notícia. E 46% tem certeza. Tebet também tem 60% de eleitorado que pode mudar de voto, versus 40%, né? E esse 71 e 29 aqui está sem nome embaixo. Então é isso, 80% dos eleitores estão decididos sobre o seu voto. Mas se a gente pega aqui nas últimas 2 semanas, são 3 pontos, né? Então já começa a ter uma certa tendência, como disse a Gisele, o Lula que estava tão parado, mas era um parado bom, né? Porque era um parado em 44, né? Agora ele avança 3 pontos em 2 semanas e o Bolsonaro fica, sim, ali com 31, né? Então, me parece que tem uma tendência aí do Lula crescer. Não é uma onda, assim, um crescimento estrondoso. Não, é um movimento. É um movimento lento e seguro, né? Parece, né? E o contraponto é o Bolsonaro não sai do lugar. Porque o que ele fez era para produzir algum resultado, a tentativa de compra de votos. Então você tem você vai vendo que é uma oscilação, vai de 1 em 1, né? Então e eu entendo que talvez o Datafolha já reflita
na intenção de votos, o apoio do Meirelles, entendeu? Eu entendo que o Lula não vai perder apoiador por conta disso, mas vai trazer apoiadores. Pode fazer análise se é bom, se é ruim, aí é outra discussão. Mas do ponto de vista de estratégia eleitoral, o Meirelles alimenta o voto útil, o movimento de voto útil, e ele traz, não ele em si, mas o que ele representa. Então, eu entendo que isso deva se refletir nas próximas pesquisas, e hoje já está fora da margem de erro, né? Que é você tem, enfim, os 51,6% em pontos, 47 a 44, se a margem de erro é 2 pontos. E eu entendo que esse movimento, que agora são esses do voto útil, esses que, eventualmente, o Lula não perde, o Meirelles não vai perder, mas vai ganhar. Então, eu entendo que aumentou bastante a chance do Lula ganhar mesmo do primeiro turno.